Quando se considera o espaço-tempo como sendo homogêneo e isotrópico, torna-se impossível definir se a luz estaria chegando da abóbada celeste ou recuando no tempo e naquela direção do passado. Vamos tentar visualizar isso nos diagramas que se seguem. O movimento real do tempo é sempre na direção do nosso futuro. O achatamento virtual do cone de luz do futuro dos eventos colocaria o marco zero do tempo na posição do observador no presente. É que ele estaria ocupando o vértice que une o cone de luz do futuro com o cone do passado. Note-se que o espaço estaria sempre do lado de fora desses cones, e do vértice que os une. Quando o movimento aparente da luz já é na direção do nosso passado, a gravidade surge como sendo uma força de orientação positiva, confundindo-se com a aceleração do movimento. Assim, antes da inversão no sentido da sua seta, o tempo teria que ter assumido uma orientação negativa, tal como aconteceria numa implosão. O movimento da luz, caso existisse no futuro, teria que ser retardado. Vê-se que somente poderíamos rastrear a luz de uma estrela na direção do nosso passado, e não na do nosso futuro. A aceleração somente poderia ser atestada depois da chegada da luz da estrela na Terra, ou depois do seu espalhamento. É quando a estrela pode ser avistada instantaneamente, mas, em alguns casos, com a aparência que tinha há milhões de anos. Neste exato momento, a luz não dependeria mais do sentido da sua propagação, tornando o espaço isotrópico. Como o que está no futuro não pode ser medido, porque ainda não aconteceu, a ciência optou por concluir que a luz, obrigatoriamente, teria que estar chegando do passado, ou do céu sobre as nossas cabeças. Com isso, eliminamos a possibilidade real de que a luz, ao emendar os seus comprimentos de onda, pudesse estar se contraindo no passado, e não se esticando. Como, num espaço isotrópico, as duas alternativas seriam perfeitamente possíveis, poderíamos dizer que quando se trata do nosso ponto de vista, a contração do espaço estaria expondo a sua expansão anterior. Isso explicaria por que a expansão do universo surgiria fora do seu próprio tempo. Da mesma forma, o esticamento negativo do espaço no futuro, expresso na sua curvatura contínua, sugere que o tempo estaria virtualmente contido no próprio observador, por um princípio de exclusão de acesso. Quanto ao efeito Doppler, ele dependeria dessa dupla orientação da luz e da sua polarização, para definir a respectiva aproximação ou afastamento de uma galáxia, através do ultravioleta ou do infravermelho. Assim, como a contração do tempo parece acompanhar esse movimento de esticamento da luz, o Doppler serviria apenas para atestar que o universo seria estacionário na sua origem. Ou seja, apesar do seu movimento aparente e relativo, as galáxias não abandonariam as suas posições originais no espaço. Vamos considerar o exemplo de Beta Andrômeda, e de um observador olhando para a estrela a partir da Terra. Esse observador vê a estrela instantaneamente, mas com a aparência de 75 anos atrás. Se a estrela se apagasse agora, ele a veria brilhar no céu noturno pelos próximos 75 anos. Isso sugere que o observador precisa da presença constante da luz para ver a estrela, sem importar o seu deslocamento anterior através do vácuo.
O marco zero, o início da contagem do tempo, estaria agora na posição do observador, e não na de Beta Andrômeda. Sabe-se que a seta do tempo aponta sempre para o nosso futuro, devido ao problema da entropia ou do aumento da desordem. Quando se coloca o marco zero do tempo na posição do observador, o futuro se confunde com o presente. É como se o observador recuasse no tempo e na direção do seu passado, para poder ver a estrela brilhar no céu noturno, de forma instantânea. Nesse movimento de recuo, a seta do tempo sofreria inversão aparente no seu sentido, como se estivesse apontando para o passado. Esse problema seria consequência do comportamento isotrópico da luz, sem o qual a estrela não poderia ser avistada. Quando o observador pode ver a estrela, a luz que ela teria emitido para o espaço já o teria alcançado na Terra. A memória do observador, por necessitar da presença constante da informação, seria submetida a um princípio de exclusão de acesso ao que estaria no futuro, ou dentro do cone de luz do evento. Isso nada teria a ver com a realidade física do universo. A exclusão ficaria restrita ao ponto de vista do observador. Como ele vê o presente da estrela com atraso, embora de forma instantânea, isso sugere que a fusão entre o seu futuro e o seu presente seria consequência da migração do marco zero do tempo para sua posição. O tempo se torna relativo. Então, haveria dois sentidos distintos para a mesma seta do tempo, convivendo harmoniosamente. 1. A seta real aponta para o futuro. 2. A seta aparente aponta para o passado. Estas duas orientações do tempo se tornam indissociáveis, pois ambas dependem de um único mensageiro, a luz, sintetizando todas as outras formas de radiação eletromagnética. Assim, quando substituímos o espaço pelo seu mensageiro, e utilizamos a velocidade da luz para aferir o tempo e as distâncias astronômicas, o espaço-tempo se torna isotrópico. Considerando que o movimento real do tempo é sempre na direção do nosso futuro, e o futuro ainda não aconteceu, disse que esse movimento seria negativo, porque reteria a luz, o tempo e as informações. Depois que a luz emitida por Beta Andrômeda abandonasse o seu cone de luz do futuro, o que iria coincidir com a entrada da Terra no espaço do referido cone, o futuro passaria por cima da efemeridade do presente, e se tornaria passado. Essa inversão aparente da seta do tempo nos diz que o passado estaria contido em nós mesmos, como um movimento intrínseco. Se não fosse pela nossa memória, não poderíamos apreender a realidade à nossa volta. O ônus da sua utilização é que os eventos não poderiam ser avaliados em tempo real. Antes, eles precisam ser comparados aos padrões armazenados no nosso cérebro. Algo, lá fora, somente existe se puder ser lembrado. Quando não levamos esses conceitos a sério, corremos o risco de supor que a luz das estrelas estaria chegando do nosso passado, e não do nosso futuro. A própria isotropia, ou as propriedades de reversibilidade da luz, a mensageira do espaço, condenaria essa atitude. Não se pode afirmar se os comprimentos de onda da luz, que nos ligariam a uma estrela distante, estariam se esticando ou se contraindo, em determinado momento. A separação pela cor azul ou vermelha seria resultado da contração do tempo a níveis subliminares, com o espaço tendendo para suas duas dimensões originais, e para o seu estado estacionário.
A polarização da luz nos conduz para um movimento circular uniforme, em que não haveria uma separação real entre os extremos de máxima e de mínima energia da luz. Isso decorre de o cone de luz do futuro resultar da superposição de ondas luminosas no tempo que as separam entre si. Esse tipo de cone é reto e tem um círculo perfeito na sua base. As ondas de luz seriam semelhantes às que você observa quando lança uma pedra na superfície de um lago. Trata-se de um comportamento normal da comunidade científica, tratar o futuro como sendo uma imagem inversa do nosso passado. Isso decorre da crença, arraigada na teoria ondulatória clássica, de que as ondas de luz seriam contínuas. No entanto, uma radiação cósmica somente será considerada de fundo, depois da inversão aparente da seta do tempo no nosso presente. Como se pode notar, esse problema é inerente ao ponto de vista do observador, que parece conter o tempo como um movimento negativo.